A paz do Senhor e Salvador Jesus habite e reine em nossos corações, irmãos, não só apenas hoje, mas que seja para sempre. Mais uma vez trazendo uma palavra para os nossos corações e que neste momento o Senhor Jesus Cristo ele seja entronizado acima de todas as coisas, entronizado em nossas vidas e que a nossa vida seja um instrumento de bênção para a glória do nome do Senhor. Nessa oportunidade especial eu quero meditar com você na palavra do Senhor que se encontra em Efésios capítulo 5, verso de número 18, que diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Que Espírito é este? É o Espírito Santo de Deus, que já foi nos dado da parte de Cristo Jesus para poder habitar em nossa vida e para nos auxiliar, para que possamos assim chegar no céu, para morar para todo sempre com o Deus vivo. É muito importante, meus amados irmãos, a gente se alimentar do Espírito Santo, beber dessa fonte que jorra da parte de Deus para encher a nossa alma e para encher o nosso ser. Nós precisamos entender que há uma guerra muito grande dentro do ser humano, quando o homem ele poderá muito bem ser dominado pelo Espírito Santo ou ele poderá ser dominado pelo poder da carne. Deus, quando nos criou, Deus nos criou espírito, alma e corpo. Lembrando que você tem que entender uma coisa: você é mais espírito do que carne. Isso mesmo, até comprovado pela própria ciência. O ser humano é composto de 60% de água. E a gente tem que entender uma coisa: Deus nos fez espírito, nos fez com uma alma vivente que também tem um espírito. Deus nos fez uma alma vivente que tem um corpo, mas também Ele nos deu um espírito que veio da parte dele. A palavra vai nos dizer que o nosso espírito é formado dentro de Deus. E Deus soprou em Adão este fôlego de vida, dando a Adão do seu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, quando somos como descendentes de Adão, quando há aquela questão da união do óvulo com o espermatozoide, Deus sopra ali naquele espermatozoide gerando uma vida, ou seja, Deus nos dá o fôlego de vida e opera em nós o seu espírito, uma parte do seu espírito em nós. Lembrando, meus amados irmãos, que nós, quando conhecemos a Jesus Cristo, ou você que ainda não tem uma comunhão com Jesus Cristo, você precisa entender que você tem que alimentar o seu espírito. E o seu espírito só pode ser alimentado com as coisas de Deus, com a palavra, com a oração, com a presença do Senhor. Lembrando também a você que se você alimentar mais a sua carne, você não terá um pingo de possibilidade de poder conseguir ter forças para poder chegar mais perto de Deus, porque a sua carne está mais forte. E o convite esta manhã da palavra de Deus é que nós venhamos não nos embriagar com o vinho em que há contenda, o vinho que o mundo oferece, o pecado, as prostituições, a mentira, as bebedices, as drogas, as porfias, os desejos carnais que nos afastam da presença de Deus. Mas que nós venhamos nos encher do Espírito, o Espírito Santo de Deus, aleluia, que é Ele que derrama a graça de Deus sobre nossas vidas. Ele é a própria graça do Senhor que foi dada mediante a pessoa de Jesus Cristo para que possamos continuar caminhando. Ele é aquele que nos auxilia, é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aleluia, é aquele que leva as nossas orações até diante do Pai. Louvado seja Deus, o Espírito Santo. E eu preciso me alimentar com tudo que vem dele, com tudo que vem do Espírito Santo. Conta-se um certo testemunho de um irmão que teve um sonho. Aquele irmão, na realidade ele tinha um bulldog e ele dava algumas gramas de carne para aquele cachorro. E depois ele começou a dar 1 quilo, depois o cachorro já começou a comer 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos e assim por diante. E aquele irmão já estava indo à falência, porque não sabia mais o que fazer. E já não tinha mais condições de poder manter aquele cachorro. E mesmo assim ele dava todo o seu esforço para alimentar aquele animal. Certa vez ele queria que Deus libertasse ele dessa situação. E Deus veio a ele em um sonho. E naquele sonho apareceu uma pombinha que vinha diante dele para ele alimentar. Mas ele alimentava a pombinha. Depois que ele acordou, ele não entendeu nada e esqueceu o sonho. Foi preciso que Deus permitisse que uma pombinha adentrasse pela sua janela. E ali adentrando pela sua janela, aquela pombinha, ela foi atacada por aquele bulldog, que atacou ela e voou apenas por todos os lados. E disse que aquela pombinha que foi machucada, ela foi para dentro daquele quarto e se escondeu ali de trás do sofá.
ela entrou ali naquela sala, melhor dizendo, e se escondeu de trás do sofá. E ali aquele homem pega aquela pombinha e tenta consertar a perninha dela que havia sido quebrada. Colocou uma talinha da direita, uma da esquerda e amarrou com um fio. Depois que aquilo aconteceu, ele deixou de alimentar aquele cachorro e passou a cuidar daquela pombinha, que é uma representação do Espírito Santo na Bíblia Sagrada. Quando ele passa a fazer aquilo, ela passa a se recuperar e o cachorro passa a se enfraquecer, porque já não estava mais sendo alimentado como dantes. E aí aquela pombinha já começava até a sentar em cima da própria cabeça do cachorro e ele não podia fazer nada porque ele estava enfraquecido. Sabe o que estava acontecendo? E ele entendeu que aquilo era uma revelação de Deus e ele passou a alimentar aquela pombinha e enfraquecer o cachorro. Assim também somos nós. Se nós alimentarmos o Espírito, que Deus nos deu, que está em nossa vida, que é aquele que Ele nos criou com um Espírito, que precisa do Espírito dele em nosso ser. Se nós alimentarmos Ele, a nossa carne não terá força para poder vencer o Espírito. Mas o Espírito terá força suficiente para poder estar vencendo, para que você possa vencer espiritualmente os desejos da sua carne. Aquele que você estiver mais alimentando, este será o mais forte. Se você tem alimentado muito a sua carne, eu te convido neste momento a você tirar todo o alimento que você tem dado à carne e alimentar o teu espírito na busca da oração, na busca da palavra, na busca do jejum, certo? Da comunhão e da intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Somente assim nós seremos vitoriosos, somente assim nós teremos êxito em nossa vida espiritual. O adversário das nossas almas, ele vai perder. Sabe por quê? Porque quando você entender que você precisa alimentar o espírito, que você deixar de alimentar a tua carne, todo bloqueio, tudo aquilo que bloqueia a ação do Espírito Santo sairá do caminho e o Espírito Santo terá mais liberdade de falar com você, terá mais liberdade de te guiar, você estará mais sensível à voz do Espírito Santo, você estará mais sensível à voz de Deus e vai entender o que é espiritual e o que é carnal. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, neste momento, eu quero deixar este conselho: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. Que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo, que Deus te proteja, te guarda e que a partir deste momento você se encha do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo.